Tá, então nossa aula de hoje nós vamos estar trabalhando aqui com pórtico simples, parte 2. O exercício que nós vamos trabalhar ele está no livro do Susequinde, no Análise de Estruturas Isostáticas, no volume 1, segunda edição. Ele está na página 112. Então vamos lá. O exercício que nós vamos trabalhar hoje é esse aqui. Nós temos um apoio fixo nesse nó, nós temos um apoio móvel no outro nó, temos uma carga concentrada de 4 indo para a direita, temos uma outra carga concentrada de 2 indo para a esquerda, temos essa carga distribuída de 2 kN por metro aplicada nesse vão de 2 e no vão de 8, e temos um momento puro aplicado de 16 kN por metro. Para calcular as minhas reações de apoio, então, eu preciso tomar cuidado. Como o meu apoio móvel está virado 90 graus, significa que eu vou aplicar a minha força dessa forma, na forma horizontal, não na vertical, como nós vemos em alguns exemplos. E aqui no nó A eu vou ter um HA e um VA. E para calcular antes de calcular as minhas reações de apoio, eu preciso calcular a resultante da carga distribuída. Uma dica que eu dou, pessoal, é sempre que tiver a carga distribuída dessa forma aqui, dividida para o lado esquerdo e para o lado direito, sempre calcula a resultante no meio de cada vão. A menos que você tenha muita prática de fazer de outra forma, de calcular tipo essa resultante pelo vão de 10, a menos que você tenha muita prática, beleza, se quiser fazer, faz, mas dessa forma fica muito mais fácil de você traçar o seu diagrama de esforço cortante depois. Se você juntar tudo e deixar uma única resultante, você pode errar, isso vai fazer com que você erre no seu diagrama. Então vamos lá, vamos trabalhar sempre da forma mais simples. Então, para o cálculo das nossas reações de apoio, nós vamos começar com o somatório dos momentos em A igual a zero, anti-horário positivo. Então, isso para poder achar a minha força horizontal em B. Pegando o momento em A igual a zero, eu vou ter essa minha carga concentrada de 4 vezes 4, girando no sentido horário. Horário para mim é negativo, então menos 4 vezes 4. Depois eu vou ter o meu 16 vezes 4, que está aplicado na metade do vão de 8, girando no sentido horário. Horário também é negativo, então menos 16 vezes 4. Depois eu vou ter a resultante da minha carga distribuída para o lado esquerdo, de 4 vezes 1, girando no sentido anti-horário positivo, então mais 4 vezes 1. Depois eu vou ter a minha carga concentrada de 2, girando no sentido anti-horário e multiplicando por 6, que é 2 mais 4, que dá 6. Então, mais 2 vezes 6. E vou ter também o meu momento puro aplicado, girando no sentido anti-horário, de 16. Então, mais 16. E por último, a nossa incógnita que nós queremos achar, que é o nosso HB, vezes 4, girando no sentido anti-horário positivo. Então, nós chegamos a um HB de 48 sobre 4, que dá 12 kN. Vou fazer agora a somatória das forças de x igual a zero. Tudo que vai para a direita é positivo, que vai para a esquerda é negativo. Então, eu tenho o quê? O meu HA, que vai para a direita, então é sentido positivo, mais o meu 4, que vai também para a direita, então positivo, menos 2, que vai para a esquerda, então é negativo, e menos o meu HB, que é 12, que está indo para a esquerda, que é negativo. Então, eu fico com HA igual a 10 kN. Eu vou fazer agora a somatória das forças de y igual a zero. Tudo que sobe é positivo, tudo que desce é negativo. O que está subindo? Meu VA. E o que está descendo? As resultantes da minha carga distribuída. 4 e 16, que dá um total de 20. Então, VA menos 20 igual a zero. Então, nós temos que VA igual a 20 kN. Próximo passo, depois de calcular as minhas reações de apoio, é sempre desenhar o diagrama de corpo livre, que ele facilita enxergar como as forças estão se comportando na minha estrutura. Então, desenhar um diagrama de corpo livre nada mais é do que colocar todas as forças que eu calculei dessa forma, que fica muito mais fácil de enxergar. E com isso nós podemos calcular o nosso diagrama de esforço normal. Aí eu sempre tenho dito que as únicas forças que vão influenciar para o diagrama de esforço normal são as que são paralelas à minha barra. As que forem perpendiculares, elas não vão fazer nada no diagrama de esforço normal. Ah, mas por que elas estão aqui? Porque nós vamos trabalhar com elas já já e eu vou explicar como. Então a pergunta que eu faço no diagrama de esforço normal é: comprime ou traciona? A minha força de 20, ela está comprimindo ou tracionando a minha barra? Ela está comprimindo, porque ela está entrando.
Então isso eu tenho um desenho dessa forma no diagrama, de uma força de 20 que está comprimindo o meu diagrama. Agora, as forças que estão perpendiculares para essa barra, eu projetando elas, porque elas fazem um efeito nessa barra da carga distribuída, então eu tenho 10 e eu tenho 14 que estão comprimindo o meu nó D. Se elas estão comprimindo o meu nó D, então para essa parte da barra, eu vou ter no meu diagrama menos 14, que seria a força de compressão. Para essas outras barras, eu não tenho nenhuma força que comprima elas. Então, tipo, para elas aqui vai ser zero. Só observa uma coisa, que é aquilo que eu sempre falo, as forças elas têm que zerar. Se eu tenho 20 comprimindo aqui, eu tenho que ter uma força inversa de 20 zerando com essa força de 20. Mesma coisa, se eu tenho 14 comprimindo indo nesse sentido, eu tenho que ter 14 voltando, zerando nesse sentido. Beleza? Então vamos para o nosso diagrama de esforço cortante. Diagrama de esforço cortante, a pergunta que eu faço é: qual é o sentido de giro das forças? Então eu não avalio mais se está comprimindo ou tracionando. Compressão ou tração não me interessa mais para o diagrama de esforço cortante. A pergunta agora é: qual é o sentido do giro? Se o giro é negativo, ele está girando no sentido anti-horário, então é negativo. Se está girando no horário, então é positivo. Então vamos lá, essa força de 10. Eu faço um cortezinho um pouquinho antes do 4, seguro, e eu vejo o que essa força faz. Essa força ela está girando no sentido anti-horário. Se é sentido anti-horário, então eu sei que ela é negativa. Então aqui eu tenho um desenho de 10 negativo porque está girando no sentido anti-horário. Agora eu faço aqui um cortinho um pouco antes do nó D, seguro, e vejo o que essa força de 4 faz. Eu já tenho 10 que tá nesse sentido, girando no sentido anti-horário. Com mais 4, então significa que eu vou ter 14 de compressão. Eu somo as duas porque as duas juntas elas estão indo no mesmo sentido, que é o sentido anti-horário que é negativo. Então chegando aqui, eu venho com 14. Agora, para essa barra, para esse pedaço da minha barra do lado esquerdo, para cortante, eu faço a mesma coisa. Eu faço um cortezinho aqui um pouquinho antes do D e vejo o que essa força de 4 faz. Ela gira no sentido anti-horário. Se ela gira no sentido anti-horário, então é negativa. Negativa desenho dessa forma. Agora, por que eu desenhei aqui triangular e não retangular? Por causa da minha carga distribuída. Essa barra ela não tem carga distribuída, então meu diagrama de esforço cortante é dessa forma. Se ficar alguma dúvida sobre isso, eu fiz um outro vídeo que é 3 dicas de como traçar diagrama de esforço normal e cortante em momento fletor sem errar. Dá uma olhadinha depois que eu vou deixar a descrição aqui embaixo. Eu tenho 4 que giram no sentido anti-horário. Agora o que eu faço? Eu ponho a minha mão aqui, eu faço um cortezinho um pouquinho antes do nó E e vejo o que acontece com essa força de 20 que estava no nó A. Eu projeto ela aqui e ela gira no sentido horário positivo. 20 girando no sentido horário, menos 4 girando no anti-horário, me sobra 16. E essa carga distribuída, como ela está distribuída, cada metro que eu ando ela vai diminuindo. Então ela vai zerando o meu diagrama até que eu chegue no nó E com zero. Agora, como eu falo, a gente sempre tem que trabalhar do jeito mais fácil. Cheguei aqui no nó E, o jeito mais fácil é eu começar agora da ponta, voltando até o nó E. O que eu faço? Faço um cortezinho aqui um pouquinho antes da força de 2 e observo que a força de 12 faz com a minha barra. Ela faz a minha barra girar no sentido horário. Está girando no sentido horário, então dá um resultado positivo, de 12 positivo, porque é sentido horário. Faço um cortezinho aqui um pouquinho antes do E. O que essa força está fazendo com a minha barra? Ela está girando no sentido horário também. Se é horário, então eu vou somar as duas. 12 mais 2 me dá 14 positivo. Agora, olhando aqui para cima, olhando para a ponta, se eu fizer um cortinho aqui um pouquinho depois do nó e olhar para a ponta, eu não tenho nenhuma força que faça cortante no meu diagrama. Então aqui é zero. E assim nós façamos o nosso diagrama de esforço cortante. Bem simples. Eu sugiro que você dê um pause no vídeo, copie o diagrama dessa forma, que vai ficar mais fácil de você enxergar o que nós vamos fazer no diagrama de momento fletor. Tá bom? Então vamos lá. Diagrama de momento fletor. Eu sempre tenho falado para nós calcularmos
pela área da cortante. Qual é a teoria? Momento no nó anterior mais a área da cortante. Então, eu consigo calcular algumas partes dessa forma. Vamos começar aqui pelo nó A. No nó A, eu tenho a minha força de 10. Lembra aquela força de 10 que estava girando no sentido anti-horário? Então, o 10 vezes 4, que me dava a área da minha cortante, que era um retângulo, uma parte de 10, outra parte com 4, dava um retângulo e me dá 40 kN vezes metro, dá um momento dessa forma. Agora, a pergunta que todo mundo faz é como eu desenho o meu diagrama? De qual lado eu desenho? Do lado de cá ou do lado de cá? Se eu tenho aquela força de 10, um momento de 40, desculpa, girando no sentido anti-horário, o lado que está a minha setinha está comprimindo a minha estrutura. O lado que está o rabinho da minha setinha está tracionando. Então eu sempre vou procurar de qual lado está sendo tracionado para poder desenhar o meu diagrama. Nesse caso, o meu diagrama está tracionando aqui desse lado, do lado esquerdo. Então eu vou desenhar o meu diagrama dessa forma. Próxima parte. Próxima parte, então, eu vou olhando pela área da minha cortante. Eu tenho o quê? Eu tenho 14 vezes 4, que é aquele retângulo que estava mais em cima. 14 que estava aqui nessa parte. 14 vezes 4 me dá, me dá um resultado, só que eu vou somar com o 40, porque a teoria diz o quê? Momento no nó anterior mais a área da minha cortante. Então, 14 vezes 4 mais 40 me dá 96. Tudo isso aqui está tracionando as fibras de fora. As fibras de fora estão sendo tracionadas porque a setinha está entrando aqui. Então a pontinha da seta está aqui e o rabinho está para fora. Então é aqui que eu vou desenhar o meu diagrama. Observe que aqui não está uma linha reta. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. A gente já vai entender. Tá, então aqui em cima eu tinha a minha resultante da carga distribuída de 4 que estava fazendo a barra girar no sentido anti-horário. O rabinho da seta ficava para cima. Então, aqui como era um triângulo, lembra que era um triângulo e era a área negativa. Então, eu tenho que 2 vezes 4 dá 8, como é um triângulo, eu divido por 2. E aí o meu diagrama de momento fletor me dá um momento de 4 aqui. Por enquanto, eu não faço mais nada aqui. Vamos primeiro para outra ponta para continuar trabalhando com essa parte da área da cortante. Quando eu chego aqui na ponta, no nó B, eu tenho o quê? A força de 12. Lembra que o 12 estava girando no sentido horário. Então eu tinha 12 vezes 2. 12 vezes 2 me dá 24. Então está tracionando as fibras do lado de fora. Então eu desenho para o lado de fora. 24 aqui o meu momento fletor. Aí o que eu faço? Um pouquinho mais para cima, eu tinha força de 14. 14 vezes 2. Então eu tenho aqui 14 vezes 2 mais 24, que é o meu nó anterior, dá 52. Então eu desenho o meu diagrama dessa forma, porque eles estão tracionando do mesmo lado. Então eu chego aqui com 52. E lembra que aqui em cima agora eu tinha aquele momento puro aplicado de 16? Agora, observe que não dá para fazer pela área da cortante, porque minha cortante deu zero. Então, nesse caso, eu tenho que observar o que aquela força de 16 ela fazia, o que o momento de 16 ele fazia nessa barra. O 16 ele estava girando no sentido anti-horário. Então, a pontinha da seta estava desse lado e o rabinho da seta desse lado. Então, significa que as fibras desse lado estão sendo tracionadas. Se elas estão sendo tracionadas, então eu desenho meu diagrama desse lado, momento de 16. Agora, nessa parte, é muito mais fácil eu trabalhar com o equilíbrio de nós. Eu tinha falado no pórtico composto, no vídeo 1, que nós vamos trabalhar agora com o equilíbrio de nós, que é muito mais fácil para eu entender o que acontece. Então vamos equilibrar o nó D. Vamos entender como é que ele funciona. O nó D, olha aqui que interessante. O momento de 96, ele está tracionando as fibras de fora. Lembra do que eu falo do rabinho da seta? Olha aqui. A pontinha da seta está para dentro, então a parte que está sendo tracionada é essa e a parte que está sendo comprimida é essa. A força de 4 está tracionando as fibras de cima e está comprimindo as fibras de baixo. Então eu desenho a minha setinha dessa forma. Só que eu preciso equilibrar o meu nó. Se eu tenho 96 girando no anti-horário, eu tenho 4 girando no anti-horário, eu preciso então de um momento que gira no sentido contrário para equilibrar esse nó. Senão o nó vai girar eternamente aqui. Então eu tenho o quê? 96 mais 4 dá 100.
Então, o que eu preciso para equilibrar esse nó? Eu preciso de um momento de 100 que gire no sentido contrário. E como eu achei esse momento de 100, é isso que eu faço. Eu desenho aqui o 100. Por que eu desenhei para cima? Olha aqui o lado que está o rabinho da seta. Para cima. Então significa que as forças que estão sendo tracionadas, a parte que está tracionando é a parte de cima. Está sendo tracionada a parte de cima, então eu desenho para cima o meu diagrama. Vamos entender mais um pouquinho agora no nó E, para a gente entender como funciona. A minha força de 52, o meu momento de 52, desculpa, ele está girando no sentido horário. Ele está tracionando as fibras de fora. Por isso que o meu diagrama foi desenhado para fora. Se o meu diagrama foi desenhado para fora também no 16, então significa que eles são inversos. Então eu preciso de um momento aqui que seja 56 menos 16 para poder zerar, desculpa, 52 menos 16 para zerar esse nó. Então eu tenho que ter um momento que zere tudo isso que está acontecendo. E esse momento é o quê? 52 menos 16 me dá um momento de 36. 36 está tracionando as fibras de cima. Então eu desenho no meu diagrama o 36 para cima. Agora sim, como eu tinha carga distribuída, eu coloco uma linha pontilhada. Porque quando eu tenho carga distribuída, meu diagrama de momento fletor ele é uma parábola. Mas eu ainda não sei como essa parábola se comporta. Ele está desenhado aqui, mas eu tenho que achar qual é o momento máximo aqui. Para carga distribuída aplicada na barra dessa forma, eu sei que meu momento máximo ele é QL ao quadrado sobre 2. Desculpa, o meu momento no meio do vão ele é QL ao quadrado sobre 8. Então o que eu faço? Essa formulinha, QL ao quadrado sobre 8. Q é a minha carga distribuída. O L ao quadrado, o L é 8 ao quadrado, dividido por 8, me dá 16. Aqui no cantinho, Q é a minha carga distribuída, que é 2. A distância aqui, que é o meu vão, que é de 2 ao quadrado, dividido por 8, me dá um resultado de 1. O que são esses resultados que eu achei? Eles estão aqui, ó. Esse é o valor de 16 e esse é o valor de 1. Isso porque aqui é carga distribuída. Lembra que eu falei aqui agora há pouco que não estava uma reta entre esses triângulos? Por quê? É uma outra coisa que também é uma definição para mim. Toda vez que eu tiver uma carga concentrada no meio do vão, a forma de eu achar esse momento aqui, que seria o momento máximo, desculpa, o que seria o momento no meio do vão, eu uso a fórmula PAB, P vezes A vezes B sobre L. O que que é isso? O P é minha carga de 4. Lembra que tinha carga de 4 aqui no início do enunciado? 4. O A é a distância de um lado, o B é a distância do outro. Essa distância, ela varia conforme eu aplico a minha carga de 4. Se eu aplico a carga de 4 aqui bem no meio do vão, e eu sei que esse vão aqui ele tem 8, então o A vale 4 e o B vale 4. Se eu aplicasse um pouquinho para o lado, então o meu A seria maior do que o meu B. E o L é a soma do A e do B, que é a distância total do vão. Então, como eu sei que está no meio do vão, então eu tenho a carga concentrada de 4, o meu A vale 4, o meu B vale 4. Tudo isso dividido por 8, que é o vão completo. Isso dá um resultado de 8. Aqui do ladinho, eu tinha aquela carga concentrada de 2, que também estava aplicada no meio do vão. Então, o meu A é igual ao meu B, que é 2, o meu B é 2, e tudo isso dividido por 4, que é o vão completo, que dá um resultado de 2. E eles são aplicados aqui. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente a sua dúvida. Pergunta, pode mandar perguntas que a gente responde, manda exercício, tira dúvida do que você não entendeu. E mais importante, se você gostou do nosso vídeo, divulga para os seus amigos. Se inscreva no nosso canal, dá uma curtidinha aqui no vídeo para ajudar a gente. E dê dicas também do que você acha que pode melhorar, do que tá legal, do que não tá legal, que a gente está aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Então esse foi mais um vídeo do nosso canal Exercitando a Massa. Até a próxima. Falou!